Gostaria que você abrisse a palavra de Deus junto comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Leremos o verso de número 1 ao verso de número 6. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1 ao verso 6. Quero dizer que é uma alegria estar de volta na última semana, por ocasião aí da função denominacional. Precisei fazer uma viagem, cheguei ontem de madrugada e o coração já estava aqui com saudade do culto da família, de estar com cada um de vocês, e para mim é uma alegria sempre a gente poder estar junto. Quero fazer um convite muito especial para você, e temos 3 convites. O primeiro convite, sexta-feira agora, quero que você esteja orando, porque temos uma programação para casais sem filhos, né? Ou só o casal, pode ter filho, mas convidado é só o casal para estar aqui na igreja. A gente vai ministrar e as vagas acabaram e estaremos aí com um grupo lindo de aproximadamente aí 200 pessoas. Também dizer que se você aí é um jovem adulto, 30 anos mais, e ainda não casou, ou está à espera de casar, ou está noivo, ou à procura, quero dizer para vocês que no dia 28 de julho nós temos uma programação para os jovens adultos, e você pode entrar no app da igreja, fazer a inscrição e participar. Agora, se você está aí com essa grande família que você tem, essa família maravilhosa e abençoada, quero convidar para você dia 29 de julho agora, lá no Manaim. A gente vai passar um dia lá no Manaim, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, vai ter café, almoço, café da tarde, R$40 você come à vontade, sem limite. Você toma café da tarde, toma café de novo, almoça, e a gente vai passar o dia lá no Manaim. Tem piscina, esporte, futebol e uma série de programação. Criança até 5 anos não paga. Pode, pastor, não quero comer lá, quero levar um piquenique com a minha família. Leva e você não precisa pagar nada. É só ir, e tem lá um lugar verde bonito, você estende lá, faz um piquenique com a sua família. O importante é a gente estar junto. Então, tudo pelo app. Entra no app, faz a inscrição, mas não deixa de estar junto não. Vamos participar. A gente vai ter uma alegria de ter cada um de vocês conosco. E para a criançada vai ter programação, pipoca, algodão doce, brinquedão. Vai ser um dia de festa. Então, 29 de julho, dia da família, lá no Manaim. Eu espero cada um de vocês lá. Amém? Vamos estar junto. 1 Samuel 30, vamos ler esse texto precioso da palavra de Deus. Diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram, levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequeno nem grande. Tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Até aqui. Vamos orar. Senhor, graça nós te damos por esse culto tão maravilhoso da família, por aqueles que estão presentes aqui e por aqueles que estão cultuando a Deus nesse culto online. Nós pedimos, Senhor, a tua condução e a tua direção em cada um dos teus filhos, para que a tua palavra, Senhor, aqui ministrada, venha cair como uma boa semente em terra fértil e produzir bom fruto. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para transmitir
com intrepidez, com graça, com unção, a verdade imutável da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, o teu toque sobre cada família, sobre cada um aqui presente ou online, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. O tema dessa mensagem é recuperando aquilo que o inimigo roubou. Esse texto é um texto precioso, porque ele é um texto que antecede o reinado de Davi. Ele é aquele momento do final da luta de Davi com relação à perseguição de Saul e com relação a todo o sofrimento que ele sentia nos aproximadamente 15 anos que ele está correndo para lá e para cá e fugindo das mãos de Saul. Mas eu olho para esse texto como um texto de um problema familiar. Um sogro, Saul, querendo matar o seu genro, Davi, e trazendo um problema para a família. E nesse texto, Davi então procurou abrigo simplesmente com um filisteu. Você imagina Davi, quando Saul começa a persegui-lo, Davi sai sozinho e começa a peregrinar, procurando abrigo. Davi frequentando caverna, deserto, sol, chuva, sereno, feras, intempéries, e de repente ele encontra 600 homens na caverna de Adulão, homens desanimados, endividados, com problemas, e lidera o bando, esses 600 que vão se tornar os valentes de Davi. Mas até esse momento da história, era simplesmente um grupo de fracassado, que não deu certo. Homens tristes, amargurados e endividados. Davi começa a liderá-los. Mas você imagina Davi fugindo do rei e sogro. Ele procura abrigo, ele vai e Saul na cola dele, querendo matar. Num determinado momento, Davi é cercado e Deus o livra num momento na caverna, e ele tem a oportunidade ali de matar Saul, e ele fala: ai de mim, se tocar no ungido do Senhor. E foge, mostrando para Saul que teve Saul nas mãos dele. Ocorre uma segunda vez, em que Davi também poupa Saul da morte. E correndo para lá e para cá, Davi não tinha mais espaço em Israel para morar. E Davi pensa numa coisa completamente absurda nos dias de hoje. Davi vai pedir abrigo para um inimigo. É como se na luta ou na guerra entre Rússia e Ucrânia, um grupo da Ucrânia fosse pedir abrigo lá na Rússia. Davi sai de Israel, vai falar com o rei Ax e pedir abrigo na terra dos filisteus. E Davi, por ser um exímio guerreiro, se torna o quê? Um escudeiro do rei Ax. Ou seja, a pessoa que é um segurança particular do rei dos filisteus. Porque Davi era um homem de guerra. E nesse momento, o rei Aquis oferece para Davi a cidade de Ziclag, para que Davi fosse morar com seus 600 nessa cidade, uma cidade de refúgio, uma cidade que ele poderia morar, dada pelo rei. Porém, o que não era que era fácil de imaginar, Israel entra em guerra com os filisteus. Davi está do lado do rei filisteu, homem exímio guerreiro, valente,
competente. Os príncipes dos filisteus pensaram: rei, não é sensato ter junto com a gente um israelita. Vai que no meio da guerra, no meio da batalha, ele se volte contra nós. Sendo Davi um homem estrategista de guerra, ele vai nos dar uma derrota aqui que a gente não vai ter nem como se defender. Ele está no meio do nosso exército. Manda Davi embora. Manda Davi voltar. E Davi está numa cidade a 81 quilômetros de distância de Ziclag. E Davi então começa a volta até a sua cidade. Só que não é do dia para a noite. Não tinha um avião, um trem, um ônibus, um carro. Ele volta a pé 81 quilômetros, que aproximadamente levaria uma semana, 5 dias, para que você então chegasse ao seu destino. Davi, ao retornar, encontra Ziclag, sua cidade, destruída, queimada. E se não bastasse a destruição estrutural, o prejuízo financeiro, Davi também não encontra sua família, seus filhos e ninguém mais lá. O gado, o dinheiro e os recursos. E esse texto me fez refletir e pensar: o que o inimigo tem roubado ou tirado de nós, da nossa família? Porque esse texto mostra as ações malignas e o intento do inimigo contra a família e contra os homens e mulheres de Deus. No verso de número 1, você tem que aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e os seus homens retornam à cidade, os amalequitas tinham invadido, em algumas versões, com ímpeto, o sul de Ziclag. Bom, se tem uma coisa que Satanás não brinca, é de ser Satanás. Ele veio para roubar, matar e destruir. E vem com ímpeto, destruindo a estrutura familiar, trazendo destroços simplesmente no que é o casamento, na ideologia de gênero, nas escolas, na formação, na cultura, nos filmes. E se não bastasse, hoje já tem dúvida o que é uma família, o que é um casamento, o que são os filhos. Estruturas atacadas de forma algoz por ideologias, princípios e ações contrárias às ações bíblicas. Talvez você já teve que enfrentar alguma situação dessa com relação à cultura dos dias em que vivemos, com relação a um filme que você talvez estava assistindo, e de repente, no meio do filme, alguns valores e princípios sendo colocados contrários à palavra de Deus, como um relacionamento homoafetivo, como tantas outras ideologias, e talvez você lá simplesmente queria assistir um filme, ter um tempo em família, e precisa ficar atento com as ações malignas na estrutura familiar. Se não bastasse os ataques na estrutura, como a cidade estava queimada e destruída, e hoje enfrentamos ataques na família aos montes, tem os ataques que fazem feridas. Imagina a ferida de Davi e dos seus valentes ao retornar e não encontrar a esposa, e não encontrar os filhos. A ferida emocional. Como é que você vai falar para um pai que está tudo bem sem a esposa e os filhos? Como é que você vai falar que está tudo bem se hoje eu e você enfrentamos lutas para tomar os nossos filhos? Não talvez numa prisão, num ataque, né, ou deixar aí num refúgio, mas na mente, no coração, ferindo com bullying, com tanta coisa que vem
para tentar ferir, destruir as famílias nos dias de hoje. E esse texto me ajuda e te ajuda a como podemos enfrentar as lutas e adversidades que Satanás tem tentado contra a família nos nossos dias. O texto vai dizer que no verso número 4, então Davi e o povo que estava com eles ergueram a voz e choraram, até não ter mais força para chorar. Mesmo Davi sendo um homem valente, e não tinha perdido uma batalha sequer, uma guerra sequer, agora ele se vê em desvantagem. Perdido, estava fora, cidade destruída, os filhos não estão ali, a mulher não está ali, o que fazer? Às vezes você hoje, ouvindo essa palavra aqui presencialmente ou online, tem visto ataques do inimigo sobre a tua família, às vezes sobre o teu casamento, sobre uma mensagem no WhatsApp, ou às vezes uma mensagem no Instagram, na internet, um distanciamento, às vezes a necessidade de ter que trabalhar mais e simplesmente não ter mais tempo para a família, para o marido, para a esposa. Às vezes os filhos um pouco mais distante, devido às atividades, devido à correria do dia a dia. E aí de repente você começa a ver pensamentos, palavras, atitudes que vêm com ímpeto no casamento e na família. Não é incomum nos gabinetes pastorais a gente vê diversos ataques hoje sobre a família. E ao reler e ler esse texto, a minha oração é: Senhor, protege a minha família. Senhor, guarda a minha casa. Porque ataques, você e eu sofremos sobre os nossos filhos. E aqui, Davi não estava para proteger, mas seus filhos e a sua família foi atacada. O que fazer? Em dias que temos vivido de tão grande ataque na família, onde temos visto a estrutura abalar, temos visto feridas em lares, em relacionamentos, trazendo tristeza, amargura, desgosto. Ah, mas eu nunca me entendi com meu marido. Ah, mas o meu filho anda rebelde. Davi me ensina, no verso de número 6, a ter a primeira atitude para resgatar aquilo que o inimigo roubou ou tem tentado roubar das famílias. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Queridos, reanime no Senhor nessa noite. Tome um ânimo dobrado na presença do Senhor. Reanimar é animar novamente. Às vezes, nas lutas e adversidades da vida, a gente vai sentindo as pedradas. E talvez, o que você sentiria mais? Uma pedrada de alguém de longe ou uma pedrada de alguém de perto? A pedrada de alguém de longe, você talvez identifica a pedra, tem tempo de desviar, o vento vai diminuindo a velocidade da pedra, talvez fica mais difícil acertar ou ter uma mira para a pedra acertar você, e você pode se desviar, ou se acertar, você não sofre um impacto tão grande. Mas e quando a pedrada vem de perto? De alguém que você ama, da família, dos filhos, num distanciamento, num esfriamento, numa traição, numa mentira, num engano, numa dívida financeira. O que fazer? Você imagine Davi, com os seus 600 valentes, e os 600 querendo apedrejar Davi, e contra Davi. Ah, porque na hora do desespero, da luta, do luto, a gente quer achar sim um culpado. O culpado às vezes, a igreja, o cônjuge, o sogro, a sogra, a situação, o emprego. A gente quer achar alguém para pôr a nossa culpa, o nosso fracasso, o nosso desgosto. E não foi diferente aqui com os 600 valentes.
quiseram achar um motivo ou alguém que fosse o culpado. E elegeram Davi como culpado, querendo apedrejar. Você acha que isso para Davi foi fácil? Se já estava sem suas filhas e filhos, se já estava sem sua esposa, agora, e os seus 600 estavam contra ele, o que fazer? E por isso que Deus não tem simplesmente uma fórmula. Deus tem uma situação para cada um de nós. Para cada um de vocês, Deus pode agir de uma maneira diferente. Sobre as pedradas da vida, sobre as lutas, sobre as intempéries, sobre os ataques malignos, sobre a família, sobre o casamento ou sobre a nossa vida. Mas o que eu e você temos que fazer é aprender com Davi a se reanimar no Senhor, a orarmos e orarmos mais. Ah, pastor, quanto mais eu oro, mais luta às vezes eu acho que eu vou ter, ou estou tendo. Quanto mais eu oro, irmão, mais eu preciso orar, mais eu preciso buscar a presença de Deus, porque não é que vai vir mais luta não, é que em meio às lutas, às dificuldades, Deus vai te guiar, Deus vai te direcionar. Portanto, ore, busque a Deus. Davi se reanimou no Senhor, e há tantos salmos lindos que eu e você podemos aprender de Davi, mas o salmo de número 56, verso de número 3 e 4, é basicamente esse momento em que Davi vivia, fugindo de Saul, e já estava um pouco antes, uns 3 capítulos antes de 1 Samuel, preso ali com os filisteus. E Davi faz um salmo lindo, falando da sua dependência de Deus, e o verso de número 3 e 4, ele diz assim do Salmo 56, quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer um mortal, ou um homem. Davi sabia onde estava a confiança dele. A confiança de Davi não estava na sua estratégia bélica, na sua estratégia de guerra, não estava na força do seu braço, na sua saúde, nos seus 600 valentes. A força de Davi estava em Deus. Portanto, ele se reanimou no Senhor. E eu quero dizer para cada um de vocês nessa noite, se reanime no Senhor. Não desista do teu casamento, não desista dos teus filhos, não desista da tua família, não desista dos sonhos que Deus te deu. Se reanime no Senhor. Por mais que você olhe e veja um casamento destruído, tudo pegando fogo, você olha e não veja paz, tudo fora do lugar. Davi se reanimou no Senhor. E eu e você precisamos novamente buscar a direção e a presença de Deus. Verso de número 6, Davi se reanimou no Senhor. A segunda coisa que ele faz, verso de número 7, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traga aqui a estola sacerdotal. Davi se reanima no Senhor, encontra esperança no Senhor, onde não havia esperança aos olhos humanos. Isso é fé, é a certeza das coisas que não se veem, a convicção que de fato que não se, a certeza das coisas que se esperam. E eita nós, viu? Travou aí. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Para não parafrasear a palavra de Deus, vamos lê-la. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Eu tenho certeza e eu espero. Eu não vi, mas eu creio. E essa é a fé. Eu e você precisamos ter fé que o casamento será uma bênção, que os filhos estarão na casa do Senhor e viverão os planos do Senhor, que o teu futuro e o meu futuro serão guiados pelo Senhor. Às vezes não é a situação que você vive hoje, mas é a situação que Deus tem para você sobre a sua vida. Fé. Davi traz a estola sacerdotal, que é a presença de Deus.
Como é que eu e você queremos ter uma família guiada no Senhor, se a gente não o busca, se a presença de Deus não nos envolve, se a gente não fala com Deus, não tem comunhão com Deus? Portanto, ao estarem na casa do Senhor essa noite, ao sentarem para ouvir a palavra de Deus e ouvir aquilo que o Senhor tem para comunicar a vocês, o nosso coração já busca essa presença, essa intimidade. E depois de Davi se reanimar, depois de Davi buscar a presença do Senhor, sabe o que ele faz? Verso número 8. Davi consultou o Senhor. E eu e você devemos fazer. Quais lutas você tem vivido nos dias de hoje? Você parou para orar? Você parou para consultar a Deus, jejuar e buscar a presença dEle, até Deus responder? Como Deus deseja agir? Porque às vezes eu e você somos práticos, rápido, igual uma comida num fast food. A gente já quer passar, pagar e já pegar logo a comida rápida. Mas às vezes Deus está trabalhando em você e em mim para nos dar a direção necessária. Eu começo a pensar em José nessas horas. Você imagina José? José estava na casa do seu pai, Jacó, e passou anos sendo criado lá, e ainda criado bem. Diziam que era o filho da velhice, que Jacó amava mais José que seus irmãos, o chamavam de mimadinho, sonhador. E Deus começou a falar ao coração de José, na casa do pai dele. Mas é uma casa onde ele tinha facilidades, uma casa onde ele tinha privilégios, visto a manta que ele usava, a estola dele, que era uma vestimento, né, de manga talar, como se fosse uma roupa de marca nos dias de hoje. E você imagina, José, né, ele praticamente aí, ele foi o 11º filho. E o filho mais, assim, mais novo, ele é aquele filho que vai herdando. Ele vai herdando uma blusa de frio, ele vai herdando o berço, ele vai herdando, às vezes, o cobertor, vai herdando uma roupa que sobrou, um tênis que não usou tanto, dá para aquele filho, né, mais novo que está vindo. É normal, ele se torna um herdeiro daquelas roupas que vão passando de geração em geração, de filho para filho. Só que chegou na vez de José, foi diferente. José recebeu uma manta talar, uma manta de marca. Foi criado diferente dos irmãos. Só que Deus tinha um plano para José. O que acontece com José? José é colocado numa caverna. José é vendido para os amalequitas que vão numa caravana para o Egito. José é colocado na casa de Potifar. José é colocado na prisão. Mas Deus tinha um plano para colocar José como um governante de todo o Egito. Mas foi fácil para José? Foi não. Mas Deus estava preparando José. E o José da casa de Jacó não era o José que Deus queria usar no palácio. O José da casa de Jacó era um José mimado. Era um José diferente. Mas o José que Deus queria levantar para usar para o Egito e também para guardar toda a linhagem de Israel, era o José já experiente por ser traído, um José que liderou a casa de Potifar, liderou na prisão, alguém que foi esquecido, traído, ultrajado, passou anos sem a família, teve que vencer na adversidade. Portanto, Deus pode estar trabalhando em você e em mim, para que os sonhos e os planos de Deus se realizem. Talvez você pense, pô pastor, mas já passou tantos anos. Mas é tempo, se reanime no Senhor. Deus tem um plano, Deus tem um projeto. Davi se reanimou no Senhor. Davi buscou a presença de Deus. E Davi consultou ao Senhor antes de tomar uma decisão. Às vezes Deus está trabalhando como trabalhou em José, para colocar José como um governante do Egito. Às vezes Deus está trabalhando na sua vida, para te colocar onde Ele quer. E há uma diferença gigante de tribulação e tentação. Tribulação, ela pode vir
na vida de todos nós. E muitas vezes a tribulação, como diz em Romanos 5, verso número 3, 4 e 5, que diz que tede por alegria o sofrer ou passar por provações e tribulações, porque da tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança está em Cristo e não nos abandona. Agora, como eu e você vamos ter a alegria de passar por luta, prova, dificuldade, crise financeira? Mas a tribulação muitas vezes está nos preparando, é Deus, é a gente na escola de Deus, às vezes no deserto de Deus, para Deus nos preparar para o plano e para o propósito que Ele tem para cada um de nós. E eu e você precisamos estar aprendendo com Deus dia a dia. Agora, a tentação é diferente, porque tentação é do inimigo, é para tentar, e Deus não manda a tentação. É o inimigo que tenta e somos nós, com a nossa cobiça, concupiscência, a nossa carne, que muitas vezes ou damos ouvido à luz ou à voz do maligno e queremos, ou alguns podem ceder à tentação. Agora, Davi consultou o Senhor e o Senhor respondeu, porque Jeremias 33:3 diz: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E nessa noite, nesse culto da família, Deus deseja falar ao teu coração. Deus deseja guiá-lo e guiar a tua família, guiar o teu casamento, para que você seja direcionado pelo Senhor a vencer o ataque do maligno, o ataque do inimigo, aquilo que o inimigo roubou ou tem roubado, em nome de Jesus. Assim como Davi, e Deus declarou para Davi: Davi, você há de resgatar tudo. Eu quero declarar sobre a sua vida: nada que Satanás tem colocado a mão vai permanecer, vai ficar. Aquilo que ele tem tentado roubar vai ser restituído, porque é isso que Deus tem falado ao meu coração. Se Satanás tem tentado roubar algo, o Senhor trará de volta, o Senhor restituirá casamentos, uniões, família, filhos, porque foi Deus que nos deu, e aquilo que é do Senhor para nós vai permanecer. O texto é tão maravilhoso, porque Davi não sabia para onde ir. Para onde eu vou correr? Para que lado que eu vou me direcionar para ir atrás dos amalequitas? E amalequitas era um povo nômade na Bíblia. É um povo mercenário, um povo que roubava. E os amalequitas aproveitaram, porque os filisteus estavam em guerra com Israel. Davi foi junto, estava a 80 quilômetros de distância. Os amalequitas se aproveitaram. E às vezes é isso que o inimigo vem querer uma brecha no casamento. Algo que está no teu coração como uma raiz de amargura, vem querer achar um espaço. Um distanciamento dos filhos, um problema, uma luta. E Satanás vem querendo achar uma brecha para tragar e destruir. Roubar, matar e destruir. E eu não sei o que tem acontecido na sua família, mas se você tem visto a estrutura pegando fogo, feridas do casamento e palavras machucando, infidelidade, tristeza, amargura, feridas, Deus deu uma resposta para Davi. Verso de número 8. Devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente alcançará e libertará os cativos. Davi então segue, ele para num ribeiro, praticamente perto, 19 quilômetros, e ao parar ali, 200, já cansado do regresso, até Ziclag, não aguento, não tem mais força para ir, talvez com fadiga, talvez com febre, talvez mal, ficam 200, 1/3, e Davi vai com 400 dos seus valentes, mas prossegue. E aí ele encontra um homem egípcio, verso número 11, que está desacordado, alimenta, e aquele egípcio era servo de um amalequita, e aquele egípcio guia
Davi e o seu bando até o povo amalequita. E quando Davi encontra o povo, não sai guerreando. Davi espera uma oportunidade, um momento. Verso de número 17. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou. Davi não simplesmente chegou e saiu atacando. Davi chegou e atacou logo no começo do dia, no momento oportuno para pegar os amalequitas em festa e celebrando. Porque é assim que o inimigo muitas vezes faz. Coloca desordem no casamento, desordem na família, e a família está em crise, brigando, mas o inimigo está em festa. Como tem sido a nossa casa? Como tem sido o nosso coração? Deus está celebrando, ou em festa, ou é o inimigo e Satanás que está celebrando, da confusão, da discórdia, da intriga e dos problemas que você tem vivido. Davi, por mais que ele se reanime no Senhor, por mais que ele busque a presença de Deus, por mais que ele ouça a direção do Senhor, Davi agora precisa atacar. Eu e você precisamos lutar pelo que importa. Lute pelo teu casamento, lute pela tua família, lute pelos teus filhos, lute. Lute. As histórias dos valentes de Davi, no segundo livro de Samuel, capítulo 22, se você quiser ler na tua casa, conta a história desses valentes. Um desses valentes lutou contra 800 homens. Um outro valente lutou até a espada pegar na mão dele e ser tão forma com a mão que ele não poder mais separar a mão da espada, de tanto que ele passou lutando. E a história de tantos desses valentes. Um valente que protegeu o campo em Samar contra os filisteus, e tantos valentes que lutaram. Agora, eu e você precisamos ser os valentes da nossa casa. Você esposa, você marido, você homem, você mulher de Deus. Lute pela tua família, amém? Lute pelos seus. Quem está festejando na tua casa? E você vai deixar festejar? Peça perdão, acerte. Às vezes está procurando quem é que tem razão. E quando a gente procura quem é que tem razão, muitas vezes a gente encontra que ninguém tem razão, ou mais ou menos, e os dois estão em crise, brigado e simplesmente acusando um ao outro. Agora, Davi luta, Deus dá a vitória, verso número 18, assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres, não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, Davi trouxe tudo de volta. E essa é a palavra de Deus para o teu coração hoje. O que o inimigo tem tomado? Na direção de Deus, você, no nome do Senhor Jesus, pode resgatar tudo que o inimigo tomou. Tudo que o inimigo tem tentado levar ou roubado, ou criado confusão. Davi salvou tudo, porque Davi se reanimou no Senhor, porque Davi buscou ouvir a voz de Deus. E eu tenho visto tantas famílias na igreja sendo restauradas, tantos casamentos sendo restaurados, famílias colocando a vida em ordem, que era simplesmente morava junto, hoje colocando a vida em ordem, casando no civil, casando no religioso, procurando a bênção de Deus, não simplesmente vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, colocando a casa em ordem, não dando legalidade, agindo na vontade do Senhor. E Davi resgatou tudo. Comece a partir de hoje a resgatar tudo aquilo que Satanás roubou. Roubou a alegria do seu casamento, a paz, que em nome de Jesus o Senhor o conduz a resgatar.
roubou, às vezes, os filhos, um momento, uma desunião da família, um problema no trabalho, na cabeça, no coração, feridas da alma, lutas, adversidades, estruturas, marcas. O que é? Que nas pedradas e lutas da vida, Satanás tem tomado força ou tem roubado sobre a sua casa. Davi resgatou tudo. E quando a gente é abençoado, tem pessoas que querem guardar a bênção só para ela, não é verdade? E o que aconteceu com Davi foi quando ele recupera tudo, os bens, a posse, e retorna, os 400 que foram com eles disseram assim: Davi, não dá nada para os 200 que ficaram não, só devolve as mulheres e os filhos, mas o despojo, o dinheiro, fica só com a gente, vamos dividir entre os 400. Mas ali, Davi coloca um princípio que ele tinha na sua liderança. Ele era generoso, e ele reparte em igual para os 600 valentes. Os 600 que acompanharam em tantas batalhas, naquela foram 400 que acompanharam, 200 não puderam. Mas Davi é generoso ao ponto de compartilhar e dividir tudo aquilo que ele recebeu. E depois, Davi manda ainda o despojo para a cidade de Hebrom. E só para você ter uma ideia, no capítulo 2 de 2 Samuel, Davi é coroado rei, em primeiro lugar em Hebrom. E foi o local em que Davi enviou as ofertas, foi generoso. Tem muitas vezes pessoas sendo abençoadas e retendo, sendo mesquinhas, não podendo compartilhar. Às vezes, Deus tem te dado recurso financeiro e você tem segurado. Às vezes, Deus tem te dado influência, amizade, relacionamento, e você não tem tempo nem para ajudar ninguém, conversar, dar atenção. Mas Davi não, foi generoso. Ele salvou tudo e ainda pôde compartilhar da bênção que o Senhor tem. E da mesma maneira, Deus deseja que você resgate tudo que Satanás tem roubado ou destruído sobre a sua vida e sobre a sua família. Mas para que você seja uma bênção na vida de pessoas. Para que você seja usado para ser um instrumento, como Davi foi, compartilhando o despojo e abençoando outras tribos. Que você seja um homem e uma mulher de Deus, com um lar restaurado, um lar abençoado, um lar que vai enfrentar lutas e dificuldades, porque no mundo que a gente está, a gente enfrenta luta e dificuldade, mas um lar que vai vencer, porque vai se reanimar no Senhor, e vai ouvir dele a direção que precisamos na caminhada. Se Deus falou ao teu coração nessa noite, e você precisa se levantar como Davi se levantou para atacar, para lutar, por valores e princípios que às vezes têm se perdido ao longo do tempo, eu quero convidar você a se colocar de pé onde você está, para juntos como igreja orarmos e levantarmos a torre de vigília. Talvez você precise orar mais, talvez você precise ler mais a palavra, talvez você precise acertar alguma coisa que não está bem no teu casamento, pedir perdão para a esposa, acertar com o marido, acertar com o filho, uma filha, ou talvez você precise lutar mais, não desistir, se reanimar no Senhor, não deixar o desânimo, não deixar a autocomiseração, não deixar as coisas do mundo virem e tomar aquilo que mais nós temos de precioso, a nossa família. A nossa família será um local da bênção de Deus. O nosso casamento será uma bênção, e não para tristeza, mas para alegria, para gozo, para refrigério. E a família é um local que não é um local para pecado, mas é um local para que Deus opera a bênção de Deus. Eu penso que a família é um local onde mais Deus se manifesta, porque o amor dele é derramado, do marido para a esposa, da esposa para o marido, dos pais aos filhos, entre irmãos. Que ambiente da presença de Deus.
Mas Davi teve que enfrentar a tristeza, a amargura dos 600 contra ele. José teve que enfrentar um irmão traindo ele e querendo matar. Que irmão quer matar outro irmão? Mas teve que enfrentar lutas e adversidades, porque Deus tinha um plano. Hoje, eu e você somos convidados por Deus a resgatar tudo aquilo que o Senhor tem para nós e que o inimigo tem tomado. Vai bater em retirada, e você, na bênção e na força do Senhor, vai resgatar no nome santo e bendito do Senhor. Coloca a mão no teu coração, quero orar por você, quero abençoar a tua vida. Se você está junto com a tua esposa, com teus filhos, abraça aí, dê a mão. Vamos orar, vamos lutar. Nos dias em que temos vivido, é tanta luta contra a família, problemas, diversidades, mas como filhos de Deus, vamos vencer, firmados na palavra do Senhor, porque vamos reanimar no Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, eu quero pedir sobre a vida de cada um dos teus filhos a proteção do teu Espírito Santo, a cobertura dos teus anjos acampados ao redor, preparando, Senhor, cada relacionamento, cada casamento, cada um dos teus filhos. Os nossos filhos serão herança do Senhor. Os nossos filhos vão povoar o céu. Os nossos filhos vão viver para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus. Os nossos filhos não servirão ao maligno. A nossa casa será um local da bênção de Deus. A nossa casa será um lugar de paz, de alegria, de gozo, de refrigério, do teu favor e da tua bênção. Senhor, se Satanás tem roubado através do pecado, através da intriga, através das brigas, através, Senhor, de tantas coisas, nós pedimos agora que em nome de Jesus bata em retirada, que através desta palavra possamos, como Davi, resgatar tudo aquilo que Satanás tem roubado. Declaramos aos teus filhos, Senhor, que a bênção do Senhor, que o favor, a graça do Senhor, assim como Davi recebeu uma direção de Deus, que eles recebam uma direção de Deus nessa noite, a levantar a torre de vigília, a orarem, a buscarem a Deus e a agirem e a lutarem pelo bem mais precioso, a família que Deus os deu. Abençoa os teus filhos nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Ele com alegria nessa noite.